Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu creio que se você veio aqui, se você está aqui nessa oração, essa não é só mais uma oração e você também não veio aqui por um acaso. Mas Deus te trouxe aqui por uma palavra especial, por uma orientação que você está precisando para viver algo de Deus na sua vida. Sabe? Deus tem bons planos, sim, para a sua vida, bons planos para a nossa vida. E Deus estava me dizendo aqui três coisas pontuais para esse período de oração. A primeira coisa, para viver aqui nessa vida, nós precisamos de livramentos. Para viver aqui nessa vida, nós precisamos ser livres de até coisas ruins, armadilhas até espirituais. Ou nesse mundo tem tanta coisa ruim, nós precisamos de proteção de Deus. Né? E as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Eu quero orar com você por esse livramento e vai preparando o seu pedido de oração aí, que daqui a pouco também nós vamos orar. Uma primeira coisa que Deus estava me dizendo é sobre nós confiarmos mais no poder de Deus, na proteção de Deus. Aqui em Salmo 91, versículo 3 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora escute bem, quem vai nos livrar? Ele. Quem é Ele? Deus. É Deus quem vai te livrar. Sabe, tem momentos que se você tentar desfazer um laço, se você tentar desfazer uma armadilha contra você, se você tentar até se autodefender, por exemplo, isso pode ficar ainda pior. Por quê? Porque às vezes você tentar se defender, você está impedindo, você está deixando de confiar de que Deus pode te livrar. Eu tenho mais duas coisas muito poderosas para falar com você. Talvez seja o que está faltando para você avançar para coisas novas, para coisas que Deus tem na sua vida. Então a primeira coisa, quem desfaz os laços? Quem responde a oração? Quem protege? É Deus. Então Ele que vai nos livrar dos laços ou das armadilhas. Tem uma versão que fala assim: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Você vê? Então, é Deus quem nos livra dos perigos, é Deus quem nos livra de enfermidades, e você precisa manter o seu coração nessa fé. Você precisa manter o seu coração nessa confiança. Você vê? Então, uma primeira coisa que Deus está me dando: é Deus quem nos livra. Ele livrará. Uma segunda coisa, Deus estava me enfatizando para essa oração de pessoas que estão aqui sobre ouvir Deus falar. E quantas vezes a gente já ouviu e a gente não colocou em prática? Quantas vezes Deus falou, Deus confirmou e a gente não colocou em prática? Você está ouvindo isso? Então, Deus dá os livramentos, Deus dá a proteção para você avançar. Agora, Ele vai falar e você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. Você vai ver que aqui em Êxodo 14, na passagem pelo Mar Vermelho, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão, levante o seu cajado, levante a sua vara, algumas versões falam, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Você vê? Então, muitas vezes nós estamos clamando e tem coisas que Deus já nos falou. E às vezes quando você vai clamar, Deus fala: eu já falei com você, eu já estou com você. Então, o que Deus está falando com você nessa segunda coisa que Deus me deu para falar com você? É que quando nós ouvimos, nós precisamos ter atitude, nós precisamos colocar em prática. Quem sabe Deus já não te deu alguma direção de algo, ou Deus não falou que você está no tempo de espera, e você está esperando talvez uma nova palavra. Se houver necessidade de uma nova palavra, Deus vai dar. Mas eu creio que esta oração é uma confirmação para muitos aqui. E Deus também pode preparar alguém aqui para dar coisas novas. Então, ouvir é importante.
Deus fala, né? Se quiserdes e me ouvirdes. Né? Então quer dizer, primeiro você precisa querer viver o extraordinário de Deus. Você precisa querer viver na presença de Deus. Depois você precisa querer a bênção de Deus. Você precisa querer a bênção. E segundo, você precisa ouvir. Você está ouvindo? Tem uma bênção que é só natural. É um plantio natural e colheita natural. Mas existe um plantio que é espiritual. O que é esse plantio espiritual? É quando você faz uma coisa que Deus está te pedindo, ou você faz uma coisa por causa de Deus, por causa do entendimento que Ele tem te dado. Então, primeira coisa, Deus livra. Segunda coisa, quando nós ouvimos, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus está falando. E uma terceira coisa que Deus estava me dando é marchar é conosco. Marchar é com você. Abrir o mar é com Deus. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia 2 vezes que isso acontece e nós vamos orar. A primeira, quando da passagem do Mar Vermelho. Quando da passagem do Mar Vermelho. Sabe? Deus abriu o mar. E Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor pôs um forte vento leste que soprou toda aquela noite. Fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram qual? Muralha à direita e à esquerda deles. Você vê? E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e seus carros de guerra, e seus cavaleiros, até o meio do mar. E na vigília da noite, pela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento, e enfim. Né? Quer dizer, os egípcios foram atrás deles, mas eles não puderam passar. Por quê? Porque o livramento era para eles. Tem livramento que é para você, tem bênção que é para você. E o inimigo fica tentando roubar, colocar sentimentos ruins no coração de pessoas para tentar pegar o que é seu. Mas o que é seu e ninguém vai tomar, em nome de Jesus. Agora, escute bem. Olha o que acontece aqui. Marchar era com os filhos de Israel. Marchar era com o povo. Marchar é comigo. Marchar é com você. Abrir o mar é com Deus. Então, você vê a importância de ouvir e ter atitude, ouvir e fazer. Você vai ver aqui também, na passagem do Rio Jordão, na travessia do Rio Jordão. Olha que poderoso esse versículo. Né? Versículo 3,17. Está mostrando lá que todo o povo, então, atravessou o Jordão. E olha o que diz aqui. Todo o povo atravessou o Jordão a seco. Né? Fala que a Arca da Aliança ia à frente. E quando os pés dos sacerdotes, quando os pés dos sacerdotes tocam as águas, o rio também se dividiu. Você vai ver isso lá em Josué no capítulo 3, né, versículo 17 em diante. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas, o rio se dividiu. Então, você vê, nós somos uma geração de reis e sacerdotes. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida. No Velho Testamento, era só alguns reis, os sacerdotes, os profetas. Hoje não. Você pode ter essa graça de Deus de ser cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que acontece ali? Quando os sacerdotes tocam as águas, quando os sacerdotes tocam nas águas, o rio se abriu, o rio se dividiu, o Rio Jordão também se abriu. Você vê? Lá no Mar Vermelho, da mesma forma, eles marcharam e o mar se abriu, e eles passavam a seco. E receberam um grande livramento, porque eles estavam lá como escravos. Né? Eles estavam saindo daquele período de escravidão, né, no Egito. Agora, escute bem. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, nós vamos orar, diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que Deus está falando com você? Marchar é com você. Abrir o mar é comigo. Agora tem uma última coisa para falar e nós vamos orar. Olha lá, diz assim, a palavra de Deus diz assim: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Sabe, eu declaro proteção de Deus sobre a sua vida, proteção de Deus sobre os projetos de Deus na sua vida, proteção de Deus sobre tudo que é seu. Deus está dando livramento, e Deus está requerendo obediência, e Deus está requerendo atitude. Porque tem pessoas também que eles só querem para eles, não é verdade? E não faz sentido a nossa vida se não for também para a gente servir aos outros, né? Então, precisa de uma sabedoria para a gente lidar com essas coisas, né? Deus tem para você, mas a sua vida tem algum propósito que também impacta a vida dos outros. Você vê? Tem algum dom. Com o seu tempo também você pode servir, com os seus recursos. Tem algo na sua vida que Deus quer te usar para outras vidas. Agora, veja aqui que poderoso que Deus me deu. Também aqui nós vamos orar nesse versículo já bem conhecido, né? Que fala assim que em Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, jamais se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Agora, essa espera, ela pode ser sim de aguardar, de esperar um tempo, pode ser até algo assim passivo mesmo, você está aguardando e esperando. Mas essa espera também tem a ver com confiança. Você vai ver aqui no original que até no original cita Salmo 130, versículo 5, que diz: espero ansiosamente no Senhor, a minha alma o espera, e espero na sua palavra, né? Então, quer dizer, essa espera, ela é uma ação, ela é uma confiança que nós devemos ter em Deus, é um ato de fé. Agora, o que Deus está falando com você? Sou eu quem livro, Ele te livrará. É Deus quem te dá os livramentos. Segundo, quando Deus te fala algo, você precisa ver qual que deve ser a sua ação, a sua atitude com aquela palavra que Deus está te dando. Terceiro, marchar é com você, abrir o mar é com Deus. Porque Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, tem livramentos que Deus está te dando agora. Deus está tirando essa irritação, Deus está tirando essa confusão mental, Deus está tirando todo o mal contra a sua vida, contra a sua casa. E declara a bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sua esposa. Deus está protegendo você e tudo que é seu. Deus está dando livramento. Ele livrará, Ele livra. Se você tentar desfazer um laço, pode ficar pior, porque às vezes é uma armadilha espiritual e Deus quer que você confie nele. Você só deve agir direcionado. Só agir direcionado. Vou falar mais uma vez. Só agir direcionado. E o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Então, se Deus está te dando para agir, haja. Mas normalmente, para desfazer um laço, para desfazer um perigo escondido, isso vai necessitar de confiança. Confiança em Deus. Salmo 91, versículo 3. Ele livrará do laço. Você vê? Do laço do passarinheiro. Isso quer dizer uma armadilha. Sabe? Às vezes, uma situação criada contra você, até uma mentira contra você, uma falsa acusação contra você, é uma armadilha. Porque às vezes você vai tentar se defender e sair de errado. É possível alguém estar certo e sair de errado porque tentou se defender. Então, seja livre da necessidade de se defender. E confia que Ele te livrará. Deus está falando com alguém. Ele te livrará. Ele te livrará. Uma outra coisa. Quando você ouve, você precisa obedecer. Precisa ter atitude. Quantas vezes Deus já nos deu palavra? Quantas vezes Deus já revelou, Deus já confirmou, Deus já apareceu na madrugada, Deus já apareceu na tarde, na manhã, na noite, no culto, em casa, na rua. Só que isso vai demandar o quê? Confiança. Ou vai demandar uma atitude, uma obediência em você fazer algo. Assim como Deus fala para Josué: Josué, medita dia e noite na palavra, nesse livro da lei, para você fazer conforme o que está escrito. Tem coisa que não vai acontecer se você não pôr em prática, se você não fizer.
Agora, também existe um ataque espiritual, isso aqui pouca gente sabe. Isso aqui que eu vou falar agora, pouca gente sabe. Você vai saber agora. Né? Não sou de segurar o que precisa falar, eu falo para você ter o entendimento, né, que precisa. Tem momentos que a pessoa está sem forças, está sem sabedoria, sem ideia. Não é porque ela não tem. Ela tem força, tem sabedoria e tem ideia normalmente. Ou até com problema financeiro, por quê? Por causa de um ataque espiritual, armadilhas espirituais, que vieram para tirar força, que vieram para tirar a sabedoria, a ideia, e para trazer confusão mental. Então, nesses momentos, também, você precisa o quê? Clamar a Deus e usar a sua autoridade. Porque tem pessoas que não usam autoridade quando estão se sentindo fracos, ou quando a mente está confusa, por quê? Porque eles não sabem que é um ataque espiritual. Você está ouvindo isso? Não sabe, vai ficar por quanto tempo ainda? Né? Agora, escute bem. Marchar é com você. Abrir o mar é com ele. Deus está trabalhando por você. Jamais se viu em toda a história um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando? Quer dizer, você está confiando? Tem tempos que Deus fala também, é tempo de espera. O que você vai fazer? Continua adorando a Deus e continua fazendo aquilo que Ele já te pediu, porque depois, no tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Sabe, essa palavra estava vindo para mim, para essa oração, que Ele livrará. Quem livrará? Deus. É Ele quem vai te livrar. Segundo, quando você ouve algo de Deus, você tem que colocar em prática. Eu sempre cito aqui alguns testemunhos, né? Recebi outros testemunhos da mesma forma. Uma pessoa que recebeu uma palavra, que Deus estava dando né, algo para ela. Sabe o que ela fez? Ela tomou atitude e foi lá. Deus tem uma casa para você, ela foi lá ver o que dava para fazer para pegar essa casa. Você está ouvindo? Então, mas existe a importância de você orar, ter confirmações e agir direcionado. Deus fala e você tem que ter atitude. Talvez Deus falou para você fazer algo para o reino dele. Talvez Deus falou para você mudar de atitude no seu casamento, mudar de atitude na sua casa, fazer alguma coisa que talvez você ainda não fez. E talvez é nesse ponto que Deus quer agir na sua vida. Por exemplo, tem momentos que Deus pede para te testar, para testar o seu coração. Deus pede para você dar algo para alguém. Por exemplo, ser generoso com alguém financeiramente. Dá um dinheiro para alguém. Deus pediu para você. Aí você não obedeceu. Aquilo ali está amarrando o que Deus tem para fazer para você. Por quê? Porque Ele está testando o seu coração. Não é sobre dinheiro, é sobre o coração. E o inimigo quer toda forma travar o entendimento das pessoas sobre isso, para elas ficarem só religiosas e elas não ouvirem Deus. Sabe? Ou você é religioso ou você ouve Deus. Não tem como as duas coisas coexistirem muitas vezes. Né? Às vezes, enfim. Então, é Ele quem livra. Quando você ouve, tem que ter atitude. Marchar é conosco, abrir o mar com Ele. Deus está trabalhando por você. Você crê que Deus está trabalhando por você? Sabe? Quando você colocar o pé em direção a esse mar, quando você colocar o pé em direção a esse rio, Jordão, né? Deus vai fazer o sobrenatural. Sabe? Tem milagres acontecendo aqui. E Deus está falando com você. Sou eu quem te livro, sou eu quem te dou a direção, sou eu quem abro o mar, mas é você quem marcha. É você que faz aquilo que eu estou te direcionando a fazer. Tem momentos que é para esperar, só esperar, descansar, adorar a Deus e fazer o que Ele já tem te dado. Mas tem momentos que essa espera é uma expectativa também. Uma expectativa no que Deus pode fazer. Eu declaro uma santa expectativa. Eu estou sentindo o poder de Deus entrando aqui nessa oração. Deus está te pegando com uma santa expectativa do que Ele vai fazer na sua vida. Sabe? Deus está te preparando. Você vê que o povo, quando, por exemplo, lá no Jordão, nós estamos falando de travessia de mar e de rio aqui, né? Citações aqui. Agora, escute bem, você vai ver que quando o povo, eles estavam peregrinando no deserto por mais de 40 anos, né? Deus falou para eles,
se prepara para entrar em Canaã. Depois vem a liderança de Josué e Deus dá a instrução para entrar na terra prometida. Qual que era a instrução? Medita na palavra. Seja forte, seja corajoso, porque você vai possuir, você vai avançar. Deus está falando com você. Aí ele envia os espias, né? Depois Deus dá instruções ao povo para atravessar o Jordão, E o interessante é que quando os pés dos sacerdotes tocam as águas, o rio se abre. Você está ouvindo? Sabe? Enquanto você continuar marchando, enquanto você vai marchando, Deus está preparando. Você vai marchando e lá na frente você está vendo. Se continuar assim, vai ser difícil dar certo. Você está marchando e você está vendo o Mar Vermelho na sua frente. Você está marchando e tem perseguição atrás, montanha de um lado. Parece que está tudo trancado, tudo fechado para você. Mas você continua marchando. Moisés, diga ao povo que marche. Talvez você está marchando e está vendo, talvez lá na frente pode ter um problema. Mas só tem uma coisa. O que Deus pediu para você? Deus te pediu para marchar? Sua parte é marchar. Sabe? Marchar é comigo. Marchar é com você. Abrir o mar, dar o livramento, lutar em seu favor, é Deus quem luta. Sabe? Deus vai lutar em favor de gente que está aqui. Deus vai lutar em favor de pessoas que estão aqui. Marchar é com você. Você não vai parar agora, levanta. Você não vai parar agora, continua marchando. Vai marchando na presença. Vai marchando na presença dele. Continua avançando. Continua marchando. Porque dele vai ser o livramento. O livramento vai vir de Deus. Quando você ouvir, marcha. Deus está falando para você marchar? Deus está falando para você ter uma atitude? Deus está falando o que para você? Para você fazer algo? Faz o que Deus está falando. Continua marchando. Marchar é com você. Abrir o mar é com ele. Eu queria alguém escrevendo aqui. Marchar é comigo. Abrir o mar é com ele. Confiar é comigo. Fazer o sobrenatural, fazer o milagre é com ele. Ninguém vai ficar com o que é seu. Ninguém vai ficar com o que é seu. O que é seu e ninguém vai roubar. Continua marchando em nome de Jesus. É uma palavra que Deus está me dando aqui para agora. Ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu cancelo agora todo o mal e toda a armadilha do inimigo. Deus está desfazendo. Deus está desfazendo. Deus está desfazendo agora toda a armadilha contra a sua vida. Ele livrará. Ele está te livrando. Ele está te livrando agora. Ele está te livrando agora. Espírito Santo, debaixo dessa palavra, Pai, eu clamo e eu peço que o Senhor venha trazer os livramentos. Eu peço que o Senhor venha ajudar a cada um aqui, dar força, sabedoria, a ideia necessária para quando ouvir, colocar em prática. E nos ajuda a continuar marchando. Pai, é o Senhor que nos fortalece. Nós confiamos no seu poder, nós dependemos da sua força, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. Espírito Santo, toque a cada um agora. Espírito Santo, levanta o que está caído. Levanta os cansados agora. Espírito Santo, vem operar. Opera na nossa vida, opera em cada vida que está aqui agora. Espírito Santo, toca agora a cada um com o seu poder. Entra nessa casa. Entra agora nessa casa, nessa mente, nesse coração. Todo mal, bate em retirada em nome de Jesus. Espírito Santo, peço que o Senhor venha encher a cada um. Enche a cada um agora. Enche a cada um agora. Enche a cada um aqui com o seu poder, com a sua presença. Expectativas divinas estão chegando. Expectativas divinas. Expectativas do que Deus vai fazer. Volta a ter expectativa de novo no que Deus vai fazer na sua vida. Ó, essa espera é uma expectativa. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Por que você pode esperar? Por que você pode confiar? Por que você pode ter paciência? Primeiro, porque Ele é Deus. E Ele não mente. Ele é confiável, totalmente confiável. E ao mesmo tempo, você pode esperar. Você pode confiar. Porque no momento certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Ah, quando chegar o tempo, ninguém vai te segurar. Mas Deus está falando, anda na minha presença, porque na minha presença tem o livramento. Na minha presença tem a direção certa.
Na minha presença tem a instrução que você precisa. E na minha presença eu estou trabalhando, eu estou fortalecendo você, e estou cumprindo promessa que eu tenho na terra. Deus vai fazer coisa grande aqui, hein? Olha que Deus falou aqui para mim, ó. Deus vai fazer coisas grandes. Tem alguém que entrou aqui. Tem alguém que entrou aqui. Eu vi alguém aqui. Alguém aqui. Deus tem algo grande na sua vida. Você já está vivendo algo grande. Você já tem vivido. Mas eu ouvi o Senhor dizendo que o que Ele tem na sua vida é ainda maior do que você pode imaginar. Deus tem algo muito grande com você. Deus tem algo muito grande com você. Ele te trouxe aqui para te levantar. E você não vai parar. Você não vai parar. Você estava pensando nos últimos 3 dias, principalmente, em parar. Era um ataque espiritual que veio para tirar suas forças, tirar sua sabedoria e tirar suas ideias. Não vai tirar em nome de Jesus. Eu declaro as forças renovadas. Eu declaro a sabedoria divina sobre a sua vida. Todo bloqueio espiritual cai por terra em nome de Jesus. E declaro boas ideias vindo na sua direção, vindo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. É para alguém que está aqui. Eu vi alguém aqui, ó, que Deus tem algo muito grande com você. Eu costumo sempre dizer, o que é grande? O que é grande é o que Deus tem com você. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu vi alguém aqui muito grande. E Deus te trouxe aqui. Não é para pouca coisa, não. Deus te trouxe aqui para falar. Ele tem algo maior. Ele tem algo extraordinário com você. Olha aí, tem gente, você nem entrar aqui. Tantas vezes acontece isso, a pessoa fala, nem entrar. Né? A hora que eu entrei, Deus falou comigo. Olha aí. Você vê? Deus dá o livramento. Ele quem livra. Não tenta ficar livrando você mesmo. Ele livrará do laço. Né? Quando você ouve, tem que fazer, tem que ter atitude. Quando você ouve, se é tempo de esperar, espera com expectativa. Agora, marchar é com você. Abrir o mar é com Ele. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Quero orar pelo seu pedido de oração, você que está aí. Pai, obrigado. Eu peço que o Senhor venha agir agora em cada pedido de oração. E peço uma unção de curas e milagres. E fortalecimento espiritual, emocional e físico, em nome de Jesus. Toda enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Não importa a enfermidade se é algo espiritual, emocional, físico, não importa. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que Deus está me dando aqui, ó. Alguém vai cantar. Deus acabou de falar comigo aqui, ó. Ó, a Bíblia fala que Miriam conduziu o povo com cântico, com louvor. Deus está dando ministério de louvor. Tem alguém aqui que tem ministério de louvor e adoração também. E Deus está falando com você. Vou pôr um cântico novo, hein? Vou colocar um cântico novo na sua boca. Olha que você está todo arrepiado. É o poder de Deus que está te tocando. Ó, tem gente aqui, ó. Deus está dando uma sabedoria na fala. Ó, recebe? Em nome de Jesus. Deus está destravando aí a fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um efatá de Deus, né? Em breve, mais. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse aqui é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar e no primeiro comentário fixado tem uma oração especial para você, tá bom? Vou deixar algo surpresa de Deus para você no primeiro comentário fixado, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Deus te abençoe.